O Ribeirão em Debate está de volta. O assunto hoje é meio ambiente. A gente estava falando aqui no bloco anterior dessa falta de discussão adequada em relação à legislação, a planos que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade, e a Simone e o Gilberto estavam falando que parece que a discussão aqui não está sendo feita da maneira adequada, o que muito provavelmente poderá levar a um plano que não seja o que a sociedade gostaria de ter, espera e merece. Principalmente no que se refere também à coleta seletiva, não é? O fomento, as cooperativas. Que está na lei, né? Que está na lei, está na lei, na política nacional, e tem que ser contemplado, né? E isso é importante para a geração de trabalho e renda, não é? Dar um tratamento especial para esse tipo de resíduo, né? Que é extremamente necessário. Tá? E o aumento, né, do volume do lixo está sendo noticiado aí pela imprensa, porque não se tem uma política, né, um plano de coleta seletiva, né, correto, que aumentou o poder aquisitivo das pessoas, né? Então elas passaram a consumir mais, mas também não há esse processo de coleta seletiva, e as empresas também não se adequaram à tal da logística reversa. Logística reversa. Que teria que receber essas embalagens de volta, ou até mesmo adotar uma política de redução das embalagens, né? Para não gerar tanto resíduo. Então esse plano está deixando muito a desejar nesse sentido, e nas tecnologias também, né? Que o Gilberto até pode colocar melhor o que está sendo discutido em relação às tecnologias aí. É porque a lei federal, né, 11.445, que é que cria, né, o Sistema Nacional, ou exige que os municípios tenham seus planos municipais, né, de saneamento, ela tem 4 eixos, né? Água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana. Aqui optou-se por fazer cada plano separadamente, que depois não há nenhum inconveniente quanto a isso. Aliás, a gente tem que louvar aqui o esforço de um deputado que não é nem do nosso partido, nem acho que de nenhum dos nossos aqui, que é o deputado Arnaldo Jardim, porque essa lei estava engavetada no Congresso. Por 19 anos, ele a desengavetou e colocou em discussão, e nós temos uma lei hoje de resíduos sólidos muito competente a nível nacional, que precisa ser adaptada no nível municipal. A lei que estabelece aqui, em Ribeirão Preto, a questão de resíduos sólidos já está na Câmara, mas é completamente genérica. Ela define parâmetros, etc., gestões, mas ela não, como disse a Simone, ela não define as tecnologias. A prefeitura tem que dizer o que ela quer. Vai gerar energia a partir do lixo? Vai usar uma tecnologia que elimine o aterro sanitário? Isso está omitido. E outra coisa gravíssima, né? Tem um artigo quase final na lei, e que a Câmara, se aprovada essa lei, né, dá carta branca à Prefeitura e à Prefeita para contratar quaisquer empresas para quaisquer serviços. Olha, isso é um cheque em branco. Por um período de 25 anos. Seria um crime de lesa município, uma coisa dessa. E a população tem que decidir. Mesmo que fosse um governante como Lincoln, né, ou como alguém de um Roosevelt, ou alguém de indubitável confiabilidade, nenhum poder legislativo pode dar a um executivo uma carta branca como essa. Porque isso degenera a função do legislativo, sim, que é de fiscalizar, né, o poder executivo, né? Como é que nós estamos em Ribeirão em termos de meio ambiente? Para falar de modo geral, cada assunto que a gente trata, parece que estamos mal. Muito mal. Muito mal, que tanto que a Simone vai comentar também, na questão do município Verde Azul, nós caímos 52 posições, né? Exatamente porque nós não temos gestão, sobretudo, dos resíduos sólidos de maneira adequada. Na posição de água, nós estamos otimamente bem, porque nós temos atendimento total. Mas o desperdício de água, nós somos o campeão. Aí o desperdício é outra coisa. Nós temos mais da metade da água que é extraída é desperdiçada. E depois de tratada ainda. Depois de... parte, pelo menos, parte tratada, né? Porque a nossa água é pura, né? Ela é fluoretada por exigência federal de saúde. Custa.
e custa. Isso é isso, custa. Então nós temos uma perda de mais da metade da água extraída, que é uma coisa criminosa. Tá? Não há controle de pressão. Então nós retiramos a água diretamente, né, dos poços e jogamos na rede. E não há rede que resista, né, porque a pressão é demasiada. Tinha que ter válvulas de controle de pressão, que aí a água fluiria normalmente. Nós teríamos que ter grandes reservatórios estratégicos para economizar, porque gastamos 7 milhões de reais por mês de energia elétrica, porque as bombas funcionam ininterruptamente. Então, quer dizer, mesmo na área que nós estamos muito bem, que é água e esgoto, além de esgoto também nós não temos 100% de esgoto tratado. Isso é uma ficção. Tem 80 e poucos por cento. 80% eu próprio conheço vários locais em que jogam. Tem uma avenida inteira, Fernando Ferreira Leite. Você participou conosco lá do projeto daquela avenida, da retificação do rio e do esgoto. A gente sabe que aquela região toda joga no esgoto do Ribeirão Preto. E tem mais de uma dezena de lugares. Ali atrás além do dos vazamentos em si. As favelas, de um modo geral, aquela favela do Simeone com 600 famílias, todo o esgoto vai para o rio. Então, água e esgoto a gente está bem, mas poderíamos estar muito melhor se evitássemos vazamentos e desperdícios. Agora, em resíduos, a nota é zero. Né? E drenagem, embora exista um plano de drenagem, até me surpreendeu, porque eu imaginava que nós tivéssemos umas 2 dezenas de cursos d'água, né, Simão? Tem uns 348 no município. Eu achei um número muito significativo. Afora as diversas nascentes que já foram soterradas. Então, e sem mata ciliar, né? Mata ciliar. Quesito mata ciliar. Então, para nós pontuarmos aí, nós temos um grande trabalho a ser feito de recuperação. E essa questão da arborização, a cidade a gente percebe que as pessoas não têm a árvore na frente da casa delas. O que leva as pessoas a isso? Principalmente a gente vê muito que a população reclama, né, das folhas que caem, né, da sujeira que faz como se a folha fosse sujeira. É uma questão de educação, é um processo ambiental. É um processo de educação cultural, exatamente. Quer dizer, folha não é sujeira. E, logicamente, a gente tem que ter a espécie adequada na calçada, né? Não dá para a gente colocar uma cibipiru, numa 7 copas, numa, houve um tempo numa calçada muito grande de plantios equivocados. Exatamente. Então, e isso leva a população realmente a, às vezes, tomar uma decisão cultural como essa. Eu não quero árvore na frente da casa, porque a árvore que plantaram era inadequada. Exatamente. Exatamente. Então, precisa ter realmente esse processo educativo. Não que não dê para plantar árvores de grande porte no calçamento, que até é bom porque sombreia, né? Diminui o calor, regula o clima. Você vê que em cidades que tem bastante arborização, parques, né, com vegetação vasta, o clima é diferente. Mas ela tem que ser bem conduzida, né? E tem que ser espécies que tenham raiz reticular, né? Que elas não se espalhem. Estourar as calçadas. Tem uma pesquisa de uma professora da Unicamp, Simão, não sei se você conheceu, ela chama Abreu, mas não é minha parede. Ela chama Lloyd Abreu, acho que é Renata Lloyd Abreu, parece. Ela fez uma pesquisa interessante de ilhas de calor, né? Como aqui a gente tem a Mônica, né, que também estuda essa questão aqui em Ribeirão, né? Ela fez um trabalho muito interessante, não só em São Paulo, conforme a região da cidade, tem diferença de 14 graus. Aqui nós já fizemos a experiência do Bosque Municipal para a Praça 15, é uma diferença de 3,5 graus. E da USP dá uma diferença de 4,5 graus. Né? E o trabalho dela é muito interessante, porque ela, inclusive, comprova a umidificação do ar que as árvores provocam. Né? Um jambolão adulto lança 80 litros de água por dia na atmosfera. Um IP 15. Quer dizer, o IP é belíssimo. Não, mas conforme, por exemplo, aquele cabeleireiro, o Alberto, né? Foi muito criticado porque ele plantou ali no fundo do comercial, né? Um bosque de jambolões. Né? Agora, depois dessa pesquisa, o pessoal, o Alberto está certo. Imagina a umidificação que ele estava certo. Agora até está bonito, né? Está bonito. Talvez não seja o adequado, o ideal, mas está bonito. Muito bonito. Nós não teríamos que ter um censo arbóreo na cidade? Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, está realizando, né, um mapeamento, um censo arbóreo, avaliando as condições da arborização, né, mas é um trabalho que realmente demora a ser feito
E já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Nós temos um trabalho até do Percy, né? Percy-Guso, ecólogo Percy-Guso, que fez um mapeamento das áreas verdes de Ribeirão, muito bem, mapeou em todas as regiões da cidade a condição em que estão essas áreas, né? E que dá para auxiliar bastante algum plano que for... Aproximadamente, né? Eles levantaram 1.190 áreas verdes, mas implantadas 465. Isso, eu ia falar isso. Uma coisa é a área verde do ponto de vista legal, outra coisa é ser uma área efetivamente verde. Durante um período de mais ou menos uns 50 anos, os loteadores faziam o quê? Né? Reservavam as áreas verdes e deixavam para o município implantar, que o município nunca fez. Então nós temos uma herança, vácuo, né? Uma herança de um período muito longo de tempo. Então na Zona Norte, por exemplo, você vê a densidade de arbóreo, ela é... Não tem nem parques, né? Não temos e algumas parques. praças que a gente vê que foram transformadas, ou seja, a área verde transformada em praça, também inadequadas, né? Várias praças que a gente percebe aí que foram feitas na véspera da eleição. A gente vê mais lixeiras do que árvores, né? 260, por aí. Só 30 delas têm jardineiro. Exatamente. Então a gente vê áreas, praças abandonadas, mesmo, com mato a 1 metro de altura, árvores sem podar. Aí aquilo acaba sendo local de vândalos, de dependentes químicos, e a população não frequenta, né? E alguns canteiros também, né? Embora tenha aquele programa Verde Cidade, onde, né, permite aliás, contratos propaganda. Estão todos descumpridos, né? Exatamente. Todos, é verdade. E não cuidam, né? Não tem fiscalização. Não tem fiscalização. E também a gente até faz uma crítica no paisagismo que se colocam nas avenidas também, né? Você nota Francisco Junqueira, pela Palmeiras. O paisagismo do Parque da Via Norte também, aquilo assim está um absurdo. A ciclovia que foi colocada lá, nós do Conselho de Meio Ambiente questionamos esse projeto, até objeto de ação, né, no Ministério Público, porque questionamos vários aspectos desse parque linear, né, Ulisses Guimarães, ali da Via Norte. E o paisagismo não tem árvore para sombrear, né, uma caminhada. Massa vegetal. Então, a mata, né, ciliar ali não existe praticamente. E aquele projeto, ele foi todo tocado, está sendo tocado com dinheiro do governo federal. Sim. Quer dizer, são mais de 10 milhões vindo do governo federal para fazer um parque, e na verdade o que nós estamos vendo ali é uma coisa que está muito longe do que seria um parque, né? Ideal. Exatamente. É uma situação difícil. E numa área da cidade que necessita muito de um parque. A região, né? Sobretudo a região norte, né, que tem a menor densidade. Eu tive há um tempo no Tom Jobim, também bastante degradado. Tenho participado do movimento lá da Pedreira da Santa Luzia da USP, um lugar maravilhoso, lindo, e aquilo não vira parque nunca, né? Aliás, a Simone citou o Percy, que é o ecólogo da prefeitura. Conheço. Aquela ideia do Parque Tom Jobim era a ideia de parque de bairro. Ele estava na secretaria quando foi criado, foi implantado depois. A ideia dele é de ser um parque de bairro aberto, porque parque de bairro é aberto. Aí tiveram a doida ideia de cercar. Aí a depredação foi muito maior do que quando era aberto. Você vê a cerca toda cortada, quebrada, né? O pessoal diz que o drogado se reúne lá. Uma situação realmente difícil, né? Nós vamos aqui para um intervalinho comercial, a gente já volta num minutinho aí. Lembrando que hoje estamos sorteando aqui um DVD e um CD do magnífico Coral Minas e um par de ingressos da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto para os concertos internacionais, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho.